coração? Toca, gaiteiro! Palito, Oi! como tá o coração? Tá igual leitão que mama na terceira teta, nunca aniquila, tá sempre bonito. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, do tipo que ainda faz serenata pra um grande amor. Se o romantismo ficou no passado, posso ser careta, ser antiquado, ser o que for. Eu sou um dos últimos, dos apaixonados, e em cada mil existe um. Meus amigos do Coité Cultura, vamos principiar o Coité Cultura de hoje. São exatamente, falta 4 minutinhos para as 18 horas. Falta bem pouquinho para daqui a pouco. Vamos principiar o Coité Cultura, que aqui a Primeiro que vem-se embora que o Jaco dele se Bambu estragou. vai gemer. Pode dizer, sai daí! Meus compadres, eu tô com 97 anos, eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. Bora adiantar, vamos adiantar o bate. Boa noite, indo bucha grande. Só tem barriga grande aí. Felipe. Só patamé aí. É. Com mulher teu aí, só mentorinho. Vamos adiantar, Felipe, vamos adiantar. Deixa essas conversas repisadas pra lá, faltamente 2, 3 minutinhos para 18 horas, a gente vai arrumar aqui tudo direitinho e bater o bate-papo com vocês hoje aqui no Coité Cultura, né, filho? Bora adiantar, vamos principiar aqui o Coité Cultura. Tá ficando bom demais. 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 O samba hoje tá bom, você vai manter a paz. Tem senhora, tem senhor, tem a moça e tem rapaz. E aquele costume velho, nosso candeeiro a gás. Tá ficando bom demais. 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 Homem fazendo piega, o barulho que a gente faz. A moça cantando roda, elogiando seus pais. Pra fazer um samba assim, com certeza eu sou capaz. Tá ficando bom demais. 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 De manhã tem um carteiro, um fazendeiro que traz. Um beco sai na carreira, nem sequer olha pra trás. O vaqueiro tira o leite, zela dos animais. Tá ficando bom demais. 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 Hoje o samba vai ser bom, você vai manter a paz. Tem senhora e tem senhor, tem a moça e tem rapaz. E aquele costume velho, nosso candeeiro a gás. Tá ficando bom demais. Tá ficando bom, o bambu tá gemendo, Tá vendo que tu tem bucha grande. Tá gemendo o bambu. Boa noite, indo bucha grande. Bucha grande, né? Você tá mentindo pra eu sei. Tá mexendo no Você bambu. tá mentindo.
Mentir no aço, né? Você tá mentindo. Eu vou continuar, deixa eu principiar aqui o Podcast Futura de hoje. Nós estamos hoje com a programação bacana, com Mariana Meira tá por cá, Zacarias já chegou por cá, o palco dele lá em Ceaba, tá lá vendo a gente. Zacarias, Gota Serena, velho. Noélio tá aí na Gibó de Retirolândia. Noélio, velho, de Retirolândia, tá vendo a gente. Compadre Gilberto de Oliveira Lima, tá amando, tá feliz, vai casamento, tem casamento, tá certo, né, compadre? É casamento, é casamento. Você tá mentindo que eu sei. É assim que a gente tá vendo, né? Andar da carruagem, né, compadre Levi? Você tá mentindo. O homem tá na felicidade, o amor é lindo demais, né? Você tá mentindo que eu Triste sei. é a falsidade, né? Você tá mentindo. É, filho de Deus, é isso mesmo. Sangue de Jesus tem poder, que desmoralidade, Vamos orar hein? pra que dê Deus tudo é certo, mais. né, filho de Deus? 70 anos. É, meus compadres, eu tô com 97 anos. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É, foi o que o pai Levi me disse, né? Ontem, anteontem, compadre. Eu tô chiqueirando. Eita, Gota Serena, né, compadre Roberto Cardoso, tá vendo a gente aí? Cardozinho se lascou-se, sumiu da Lapa do Mundo, depois esse homem foi. Essas namoradas de Cardoso deixam esse homem doido, viu? Roberto Cardoso, vê aí, apruma esse homem, esse homem sossega aí, né, compadre, velho? Compadre Gilberto Gil de Oliveira Simpliciano Lima, tá dizendo aqui, compadrinho, até sapatinho, é igual, peraí, deixa eu ver se eu enxugar aqui meus olhos, né, pai? Até o quê, pai? Até o sapatinho é igual ligeirinho, ligeirinho tem. Eu não estou entendendo nada aqui, Gil, que mensagem é essa aqui? Até sapatinho é igual, sim, né? Ligeirinho tem, o sapatinho do febrento aí, né? Pai Gil, deixa esse homem quieto, esse homem não é agorento, isso é um agorento de torar aí, Sangue de Jesus tem poder, que Ele desmoralidade, senta hein? com a perna Deus pro é lado mais. pode ver o lado das pernas, viu? Você tem que aprumar, você tá de rundeiro aí. Quando você vê o lado que ele cruzar as pernas. Se botar pro lado só se põe, sai de perto com a agulha grande aí, né, Levi? Levi, boa noite aí, menino, né, do bucho grande, Levi, velho. Cheguei agora da bike, Levi, rodei bicicleta até estourar o ouveiro. Botei a bicicleta pra se lascar hoje, o negócio foi desse jeito, né? Fui lá, eu encontrei um... boa noite, indo bucha grande. se lascar, só tirando sarro da gente aqui, né, comadre Neuza Santana? Agradecer a comadre Neuza, que é a menina velha aqui, menina novinha velha que assiste em Santana, não erra nem que dê a gota cereira nos horários, né, comadre Neuza? Minha irmã, é minha irmã, eu amo minha irmãzinha velha lá, nós estamos juntinho igual a beija de bode nessa gota serena, né, comadre? Ela não deixou eu sozinho, nem que deu curtipio, como dizia seu Enoque. Sai daí, Manuel, com esse curtipio desse jegue, Manuel, né? Primeiro que veio-se embora que o jegue dele se soltou. Furuco de jegue, deixa o jegue pra lá, né, compadre, velho? Quem tá vendo a gente aqui é Jefferson Ramos Santana, Jefferson Pinha aí, nós se passou assim, ligeiro de bicicleta. Bom dia, papai, boa noite, nem parar, nós não parou não, ele ia ou eu vinha. Então não dava para parar, então a gente perdia o impulso da circulação do batimento cardíaco e nós arrochou nós, né, compadre, velho? Valeu, Pinho, obrigado aí pela audiência, Deus tá no comando de tudo. Compadre Abérico Matheus, velho, tá lá vendo a gente, irmão de compadre Nesita, né, compadre Abérico? Tá lá, compadre Del chegou, viu, compadre Neuza? Compadre Del, fundo com fundo aí, né? Fundo com fundo é surucucu, pode jogar no bicho, né? Fundo com fundo é o quê? Curucucu, surucucu, né, compadre Neuza? Compadre, viu? O amor é lindo, né, compadre? Enquanto dura. Né, compadre Zé João? Larga de mentira, né, Zé João? Chegou, compadre Rita chegou. Nós vamos ter uma pilera boa hoje, né, compadre? Vamos ter uma pilera. Ligeirinho tá aqui mais a gente, né, compadre? Ô, compadre Gil, fica aí, compadre Gil. Não sai não. Nós temos umas coisas boas para mostrar hoje, né, compadre Jorge Watt? Eu gosto de fazer a abertura aqui do programa. Eu gosto de botar Zé João para cantar lá do setor de Teofilândia, perto dos infernos velhos, né, Zé João? Zé João foi morar longe demais, rapaz, lá nas Teofilândia, perto do Coscobeu, mas é um caba velho, batalhador, tá na luta, né, Zé João? Com fé em Deus, se morrer, Deus de ajudar um jeito de a gente ir pro céu, né, Zé João? Se a gente ir pro Bogoió, porque do jeito que a gente já sofre aqui, né, Zé João? Vou botar aqui hoje para cantar o menininho de Zé João. É sobrinho de Zé João? É sobrinho, Aprenderam com o tio aí, o Coscobeuzinho. Cante Marrudo, o apelido dele é Marrudozinho. Vá, no lugar de Zé João hoje, vá. Viajando pra Mato Grosso, Aparecida, Tabuada.
Ei, Zé João, menininho do Febrento Rei aí, né? É o sobrinho do Zé João aí. Adelídio Rei chegou. Adelídio Oliveira, boa noite, compadre Nino Santana, todos os amigos aí do Nino Santana. Não vai nessa não. Dê sua boa noite, não bota amigo no meio não, né, compadre? Augusto Heleno, graças a Deus. Cadê meu chucado? Chegou, Zé João, Augusto Heleno, velho. Lá de São Paulo, tá lá vendo a gente, compadre Augusto Heleno, velho, né, compadre? Tá lá vendo a gente aí. Gilberto de Oliveira Lima, né? Você tinha que colocar meu... Tinha que colocar eu... O que é, compadre? Compadre Gil, que colocar eu o quê? Você tinha que colocar eu... Sim, você tá na mídia. Você é um cara hoje que tá na mídia, tem grande importância. Você é a sustentabilidade aí do táxi. Você que traz os argumentos aí, né, compadre? Compadre Gil aí é quem traz os argumentos aí. É por isso que a gente tem esse negócio. Esse cara vai admitir, viu? Vai admitir nos infernos, diabo! Eita, compadre Levi, bora, vamos adiantar aqui, Levi, né? Compadre Augusto Heleno tá por cá, compadre Adelídio de Oliveira, vamos mostrar lá pra vocês um pouquinho. A gente foi lá no lixão, rapaz, veio lá que a prefeitura fez uma terraplanagem lá, deu uma melhorada lá, a gente foi lá ver o pessoal. Vai acontecer um cadastramento, né? Por menino que faz a reciclagem ali, aquelas famílias. E a assistência social sempre está ajudando, mas é obrigado a ter um cadastramento, averiguação. A gente foi lá, vi lá, ficou um negócio bacana, mas tem lixo, tem muito abútero, tem, mas pelo menos tem uma máquina lá e tiraram mais o excesso de lá. Fizeram lá, não sei o que fizeram, que desapareceu. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês aí, né, compadre? A ideia da gente é mostrar coisa boa, né? Padre Pedro Almeida tá por cá vendo a renda aí. Eu também estou aqui por cá, Gota Serena velha, né, compadre Pedro? Compadre Pedro, entre nós, não tem segredo. Se eu botar aqui os meninos que pagam meu cuscuz e eu volto agora para nós arrochar o nosso, hein? A conversa hoje é ripisada não, viu, Levi? É ligeirinho, bora, parceiro. E se eu cair, se eu vacilar, quem vai me levantar? Sou eu quem vai ouvir você quando o mundo não puder te entender. Foi Deus quem te escolheu pra ser o melhor amigo que eu. Olha a Casa do Arroz, em Conceição do Cuité. Tem melhor preço e atendimento super especial. Casa do Arroz, com Padre Manuel, localizado na rua Landu Flávio, número 116, bairro Marajoara, no centro, Casa de Conceição do Cuité. Telefone 759-8110-1730. 759-8110-1730. Manuel da Casa do Arroz agradece a preferência. Gás, localizado no bairro dos Barreiros, ao lado do Eliel Supermercado. O telefone é o 075-3262-1070. Hightech Informática, manutenção em computadores, servidores, notebooks, impressoras e monitores com qualidade e tecnologia de ponta. Uma grande variedade em produtos e acessórios para equipamentos de informática. Hightech Informática, tecnologia de ponta chegando até você. Farmácia Santa Maria, Clélio cobre qualquer oferta da concorrência. Dona ligada, você quer economizar na hora de comprar seus medicamentos. Tem um lugar certo para sua economia. Venha comprar na Farmácia Santa Maria. Farmácia Santa Maria tem preço baixo, qualidade. Quem mais barato vende na nossa cidade. Atendimento especial, aberto todos os dias. A melhor de Goité do estado da Bahia. Farmácia Santa Maria é a sua economia. A melhor de Goité do estado da Bahia. Farmácia Santa Maria é a sua economia. A melhor de Goité do estado da Bahia. Na Bahia, né, compadre Adão? Da Bahia, essa Gota Serena. Da Bahia, a Bahia velha de Circuito, né, compadre? Ô, Bandé, velho, compadre Viu, compadre Gil. Tu tá bom, Adão, velho? Adão, compadre Augusto Heleno tá lá do São Paulo, velho. É da Fazenda Fortaleza, Fortuna, né? Fortuna aí.
terra de Comadre Vanusa também aí, meu compadre velho, com o Zé João, né, compadre? Tá lá em São Paulo vendo a renta aí. Pedro de Almeida vendo a renta aí, compadre Gil, bora adiantar aqui, né? Ô, compadre Levi, filho de coisa comeu. Tu tá pobre deixa Bodé velho quieto. Deixa Levé quieto. Vovô um aço, desde Bugão. Nil Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o caba fica velho, olha de tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes e a mulher se caem. A fala toda embolada, não lembra nada que faz. O bucho vira um calango, a bunda desaparece. As pernas não tem sustância, tudo que fala ele esquece. E quando senta se levanta, a vista toda escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele diz tomou demais. A leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Oi, não sabe que dia é hoje. E tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velhinho dizendo que tu não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, ai meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS. O futuro do velhinho, a filha do INSS. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Olhei no pinto, eu tô... oh, meu velhinho, toda aprumadinho com os cobelos. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, ai meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS. E o futuro do velhinho, a filha... Levi, filho do Coscomeu, né, Levi? Tu pode sorrir, tu vai ficar velhinho. Tu vai ficar assim, Levi, né? Porque o negócio é sério. O negócio é assim, nessa pirraça do velho. Menino tirando sarro da gente e tique-tique um aço. Meus compadres, eu tô com 97 anos. Eu bebo e fumo, só não tô chiqueirando mais. É difícil, rapaz, essa idade de chiqueiramento. Ô Medina, tira essa perna do descanso, militríssimo. Eita, meu filho, olha o bambu, vai. O programa Qualquer Cultura. Pode adiantar, se moído, né? Qualquer Cultura com Nil Santana. Esses meninos eu gosto que me dá sorte, né? Esses meninos direito, que não tem pataquá. Compadrinho, aqui é Braia, manda um alô aí pra mim. Ô Braia, que eu vou mandar um alô aqui pra compadre Adão, aquele menino lá do... Ele é do senhor São Roque, a terra de Patico. Homem bonito, ele, graças a Deus. Aí é feio, eu conheço. Tu conhece o quê, Gota Serena? Deixa o pobre do homem ficar na ilusão aí, né, compadre Adão? Né, compadre? É bonito, homem bonito. Aí é feio, eu conheço. É eu quem conheço, quem sei quem é Adão de pé. Série de nada na fé. Vamos adiantar, filho da Coscomeu, né, compadre? Vamos adiantar aí que o negócio é moído, né, Zacarias? Zacarias tá lá na onde, Zacarias? Tá lá no oeste da Bahia. Deixa eu ver aqui onde é que Zacarias tá. A mensagem subiu, descambelhou pra cá, pra baixo, pra cima. A Delita tá aqui, compadre. É Alberto Mateus. Deixa eu ver aqui a mensagem, compadre.
Compadre Zacarias, recebi aqui, Jorge Watt chegou, não falei com o Jorge Watt, é uma falta de higiene da gota de sereia, eu xingo o nominho que é para poder, né, comadrezita, a gente poder também de que o cão vai viver, como dizia vovô dizia, se eu não xingar um cadinho de que o cão vive, então xinga a gotinha aí, né, Zé João tá aí vendo a gente, comadre Nesita, cadê aqui, levei, comadre Del, cadê aqui Jefferson Ramos Santana, cadê aqui compadre Gil, né, cremosinho, Gil bota apelido em todo mundo, cremosinho o quê, rapaz, cremosinho o quê, deixa o homem quieto, né, não pode estar também tirando sarro assim não, né, compadre? Cadê aqui, Cardozinho, Roberto Cardoso, cadê? Compadre tá lá em Seabra, eita, Coscobeio, Zé, tá lá em Seabra, né, cadê o compadre velho? Zacarias tá em Seabra, daí pro Coscobeio, não desça não, viu? Não passa depois da ponte não, que aí é problema, viu? Escapuliu pro outro lado aí, tá perto do Coscobeio aí, viu, Zacarias? É feio nada, tu não é feio o quê, rapaz? Quem não é feio, Adão? Tu? Ô, Jesus, até o nome, Adão. Repara o nome que os pais botam nos filhos, lá no passado, ó, Adão, ó. Falando de Adão, rapaz, eu não entendi, né, as coisas que Deus, às vezes, depois que Adão insistiu com Eva, aquela putacada todinha, né, Leosmar? Deus fez Adão, fez o mundo, fez Adão, descansou Deus ficou descansado, fez Adão, descansou os dois, mas quando fez a mulher, nem o homem descansou mais, nem Deus. Não, aí virou uma agonia do Coscobeiro, porque como dizia compadre Preguinho, né, só tem 2 tipos de mulher no mundo que o cara não pode se iludir que tem mais que 2 tipos, né? É aquela que deixa o homem calmo quando está nervoso, é um tipo de mulher, né? E aquela outra que deixa o homem nervoso quando o cabo está calmo. Então não tem que se iludir. Nem Otávio Senna, não tem. É 2 tipos só. É só 2 tipos de mulher que tem no mundo. Adão pediu uma, mas veio uma em forma de 2 modelos de temperamento. Veio para lascar o homem, essas gotas sereia, como dizia vovô, e ninguém se iluda não, porque elas botam para lascar o cano, né? Negócio de ter piedade de homem não, porque Adão disse, Senhor Jesus, não, foi Deus, Jesus estava longe, ele não estava nem lá veio. Comadre Débora lembra, né, comadre Débora, dessa história bíblica aí. Quando Adão pediu a Deus, Senhor, eu quero uma companheirinha, eu estou aqui num deserto desse, as leoas virando os olhinhos com os leões, os cachorros, as girafas, zebras, papavento, os macaquinhos virados com os Coscobeiro, Deus. E Deus dizia, Adão, eu sei de tua natureza, Adão, sossego faz. Não, é porque Adão vai tormentando o Senhor, Deus pegou, fez Eva, e lascou-se com Adão, e até hoje a gente paga o preço, né? Fez uma Eva com um temperamento de 2, né? Que são a mulher que tem esse temperamento diversificado. Ela tem a mulher que deixa o homem calmo quando está nervoso, e a mulher que deixa o homem nervoso quando está calmo. Então não tem futuro, Adão. Não tem pra onde correr, né, Adão? Mas não é tu não, Adão. Tu é outro Adão, né, pelado, velho. Não tem pra onde sair. Agora uma coisa que me intrigou, viu, comadre Débora, me deixou meio chateado com certas coisas de Jesus, com Deus, com a gente, porque eu herdei de Adão o pecado de Adão. Adão pecou e nós estamos pagando o preço caro. Eita, fardo pesado do Coscobeiro, né, rapaz? O fardo é pesado, a gente pensa que é bonito, não é, essas coisas todas. Aparece um ardor de coluna, titela aberta, peito aberto, né? Dor de dentro, cabelo nas orelhas, nos ouvidos, cai dentro, cresce, entorta algum. Rapaz, amolece umas coisas, endurece outras, entreva uma coisa, é peito aberto, é prisão de vento, cegueira, mau hálito. Rapaz, é um negócio sério. Fala de um de outro, o outro não aguenta, o outro também não está bom de xixerar. Meu Deus de Nazaré, né? Porque a gente está pagando o preço do pecado de Adão. Interessante que Jó milionário, eu herdei o pecado de Adão e não herdei a fortuna de Jó. Aí é onde eu fiquei meio, porque não dividisse com a gente, né, Gabari? Para a gente melhorar a vida da gente, a gente vai dar uns velhinhos feios, desmantelados, e fica nesse moído achando que é alguma coisa e não é nada, né, não é nada, amigo Maté. Vovô o aço, desde Bugão. Nil Santana, música inédita da nossa autoria. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Colhei no
pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Encolhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o caba fica velho, olha de tudo acontece. Os cabelos embranquecem, os dentes amolece e caem. A fala toda embolada, mesmo assim não lembra nada que faz. O bucho vira um galão, a bunda desaparece. As pernas não tem sustância, tudo que fala ele esquece. E quando sente se levanta, as vistas tudo escurece. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, ele diz tomou demais. A leseira do velhinho, não lembra nada que faz. Oi, não sabe que dia é hoje. E tanto fez e tanto faz. É só o saco crescendo e o velhinho dizendo o pinto não levanta mais. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. Eu tô ficando velho, tô ficando fraco. Colhei no pinto, eu tô crescendo saco. E sentado o dia todo, não lembrar de quase nada. A leseira permanece, sentado lá na calçada. E quando passa uma novinha, ai meu Deus, se eu pudesse, o futuro do velhinho, a filha do INSS. Aqueles que der sorte aí, né, comadre? Tudo bonzinho aí, né, comadre? Desconforme da vida, né, comadre? Comadre, é isso mesmo. É o moído, né? A gente vamos distrair a mente um pouquinho, senão a gente dá o mingau do agudo, né? Nas orelhas a gente fica doido. Se a gente não distrair um cadinho, né? Eu tô ficando velho, eu tô ficando fraco. Encolhendo o pinto, eu tô crescendo saco. Quando o homem fica velho, o homem tem uma de dizer que tá velho, fica dizendo: eu não me troco por um homem de 20 anos. Olha, pode assuntar, você já viu o velho dizer isso, né? Mulher não, mulher ela não se importa com essas conversas. Ela não tá aí, só fica dizendo que tem dor. Vai ter dor assim nos... Ave Maria, Jesus, mas o homem tá morrendo e tá dizendo que é o bicho do papão, que ele faz, que ele acontece. Cheia de pataquada, é tontura, senta um cadinho quando levanta, ela se agarrando para não cair, tonto, velho, não tem um dente na boca, mas rapaz, pelo amor de Nosso Senhor, passou da menopausa, cansaço e dor, filho. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os trem nos caçoar e vamos pro Juazeiro. A Maria pega o jegue, bota a cangaia ligeiro, bota os... Pai sempre está pertinho e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Não dê esse pitu ao pobre do velho não, seu infâmio. Dá um pituzinho pra pobre de fumaça, velho, né, fumaça? Tá vivo aí, ó. Esse velhinho tem 90. Quando eu peguei esse vídeo dele, ele tinha 97 anos. 97. Tem mais ou menos quase um ano que eu peguei esse vídeo de fumaça. O apelido dele é Fumaça. Aí, trabalhando, aí o cara vai dar um pitu pro pobrezinho beber, ele vai beber. Ele vai tomar 2 pitucilinas aí. Né, compadre Augusto? Ele passa mais ou menos um mês com essa garrafa de pitu aí. Compadre Miguel. O velhinho aí dá inchada aí. Aí pega esses meninos novos criados com danoninho hoje. Esses meninos criados com miojinho, com bolacha recheada. Esses velhinhos desses aí dá um couro nesses meninos que não... Aí, ó. Aí só tem mesmo o pecado para levar para Deus. Não tem gordura, não tem colesterol, não tem viadice, não tem prisão de vento, não tem cegueira, não tem nada aí, não tem nada aí. Pensa um velho aprumadinho, é porque foi criado, né, dentro do comendo a rapadurazinha, a carnezinha seca do sol, sem comer miojo. Esse miojo é um veneno, né? O bichinho aí na enxadinha aí, tá aí velhinho, mas tá virado aprumador aí, né? Mas esses meninos de hoje,
Esse menino velho criado com esse açúcar velho aí, pra onde é que vai, menino? Quando o papai sempre está pertinho, e é por isso que eu digo: papai aconselha o filho pra lhe tirar do perigo. Papai é eternamente um espelho como gente, além de pai é amigo. Ei, Samuel Carneiro tá vendo a gente aqui com Marilura Santana. Pera aí, celular, a gota serena aí. Desculpa aí, gente, eu xingar uma gotinha aqui, porque a gente tá lendo uma mensagem, a outra tá subindo pra cima. Deixa eu falar aqui com o pai Samuca, né? Samuel Carneiro tá vendo a gente aqui, tá me vendo, eu tô vendo tu, filho. Eu tô me vendo assim porque eu tô com óculos, né? Tô vendo aqui no seu perfil, né? Parece que é uma caixa de som amplificada, né, compadre? Será que eu tô certo? Rapaz, né? Vamos mentir pouco, né, filho? Compadre, velho. Compadre Adão, velho. Compadre Samuel tá vendo aqui. Miguel Danta, lá do Peba de Mãe, tá vendo a gente aqui. Compadre Loura Santana. Compadre Augusto Heleno tá vendo a gente lá no São Paulo, né, compadre? Vamos adiantar, pessoal. Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês a pataquada lá, né? A pataquada lá a gente foi lá no lixão. Deu uma melhorada lá, viu, gente? Deu uma melhorada lá e a assistência social quer fazer um recadastramento lá. Para poder, esse pessoal lá, tem alguns pais de família, mãe de família lá, que tá lá fazendo a reciclagem, não é obrigado, a prefeitura não tem nada a ver. É uma área pública, né? Também não vai impedir. O prefeito não vai impedir, nem a Secretaria de Assistência Social vai proibir eles lá fazerem isso, mas quer ajudar da melhor forma, né? O cadastramento, se cadastra aquelas famílias lá, para eles receberem uma cesta básica, alguma coisa dessa natureza. E aí teve uma melhoria lá, fui lá as máquinas fazer uma limpagem melhor. Ficou. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, né, pra vocês. Sabe por que não? Que eu tô ainda aqui vendo as outras coisas aqui, porque eu tô esperando chegar aqui um menino que gosta da matéria, né? Compadre Rui, compadre Levi, velho. Levi já tá aqui, né, compadre Samuel? E compadre Jaime Pereira, Zacarias já chegou, né, Zacarias? Compadre Miguel já tá aqui também. Não é besta de nada, né? Não é besta de nada. E a gente vai levando de gavazinho aí e mostrando uns pouquinhos para vocês aqui o melhor da nossa programação de hoje, né? Aí foi sexta-feira, a gente apresentando lá no casamento não, aí no aniversário de Nélio Cigano, mais um ano que a gente participou lá, fizemos aí o show, foi o dia todo de festa lá no Vila Verde, o Padre Nélio fechou o Vila Verde e foi como se bebe aí na sua alegria, fechando a sua idade aí com o Padre Nélio, né? E a gente agradece com o Padre Nélio, fizemos as filmagens, enfim, né, compadre? Vamos ver o trechinho, bora, vamos ver. Eu sou cigano, levo vida, mandando minha vida viajar. Por onde eu paro, eu cigano na garupa, fazendo um baú, eu paro pra descansar. Vai pra barraca lá na beira da cascata, marreta na lavada e já começa a galopar. Ô ciganinha, amor, vamos viver viajando. Minha linda cigana, você que tu ama, esse valente cigano. E lá na minha bagagem, muitas coisas pra vender. Eu trago um papo que é bom, fala muito, sabe ler. Meu filho eu troco tudo, nunca falo bom, eu solto teu coração pra ninguém possa vender. Ô ciganinha, você sempre no sorte. Eita, furico, velho, né? Ave Maria. Mas é assim mesmo, né, compadre Gil? O compadre Gil tá dizendo que esse miudinho velho já tá na fila do INSS, né, compadre? O velhinho que tava cantando na enxada ali,
Né, compadre? Zacarias tá por lá até às 7h30, Zacarias. Ele tá na Seabra, a gota seria velha, né? Compadre João Carneiro Ramos Santana tá lá, compadre, esse velhinho aí, compadrinho. É apurado, isso aí é o resultado de que comeu carne de sol, cuscuz, escaldado de leite, né? Mocotó, sarapatel, feijão com farinha e dormia cedo. Tu sabes ele dormia cedo, gota seria velho. Como é que tu pode julgar o pobre do velho, né? Pobre. É amigo. Eita, assim seus conselhos eu sigo e suas lições eu aprendo. Papai sempre fez por mim e continua fazendo. Me deu carinho sobrando, que se eu viver lhe pagando, então morro lhe devendo. Vou falar no Coité Cultura, apresentado por Ninho Santana, que veio aqui na minha casa, uma pessoa bacana. E a gente vai fazer verso até com 4 semanas. A chuva é muito pouca, a terra não está molhada, é apenas uma chuva fina, fazendo poça de água para todo lado que eu vou. Só encontro vaca magra, escuto o veio berrando, uma terra pura e queimada. Essa seca é perigosa, é criminosa, é malvada. Eu temo até faltar água para nosso povo beber. Você que abre as torneiras para ver a água perder, vai ficar sem tomar banho e o corpo pode feder. Essa aí eu fiz para você que gosta de destruir, você que abre as torneiras para ver a água cair. Tome cuidado na vida que a seca braba tá aí. Sonhei comigo outra vez, com um vestido comprido. Sentou e foi perguntando, cadê meus irmãos queridos? Liga que eu tô nas alturas, mas nunca deixe esquecido. E foi grande o nosso amor, papai, mamãe e Dodô estão morando comigo. Como é que vão minhas filhas, corta do meu coração? Não deixe que falte nada, a água, leite e o pão. Leve até uma igreja, em qualquer religião. Aqui eu vejo quem pensa, de lá me mande uma benção. Daqui eu boto a benção. Nessa hora eu disse a ela, com meus olhos bem abertos, Ivane ainda solteira, isso eu lhe digo de certo. Se Ivane já tem 2 filhos e de mim mora bem perto. Isabel já tem padrinho, Gabriel tá rapazinho, bote benção pra seus netos. Quero dar meus parabéns da chula que você fez. Eu também já cantei samba em festa de Santo Reis, mas deixei a cantoria no ano 83. Dei um abraço em meus manos, já faz mais de 30 anos que Deus me separou de vocês. É bebendo, chorando, chorando e bebendo. É assim que eu tô, bebendo, chorando, chorando e bebendo. Por esse amor, bebendo, chorando, chorando e bebendo. É assim que eu tô, bebendo, chorando, chorando e bebendo. Por esse amor. Aê! Disse o patrão, eu lhe entrego todo o gado quanto tem. Enquanto você quiser, aqui não entra ninguém. Só você pode dar jeito ao desmantelo que tem. Aê! Tome conta da fazenda, mude de opinião.
Sei que você tem direito, pois eu conheço a razão. Querer esquecer o passado do seu ingrato patrão. Aê! Nessa altura algumas vezes já tinha se aproximado, e o vaqueiro no terreiro pelos bezerros cercado, berrando ao redor dele como quem dava um recado. Aê! Hoje vai ser uma festa. Loura Santana Artesanato, brinquedo para as festas infantis, aniversário de criança, decorações para quarto e etc. Localizado na rua Duque de Caxias, Conceição do Coité. Telefone para contato é o 075-992-830603. Loura Santana Artesanato, Conceição do Coité, Bahia. Newton Car, peças e serviços. Rua Senhora Santana, número 409, telefone 75-3262-3426. Newton Car, Conceição do Coité, Bahia. Contorno Material de Construção, localizado na Avenida Luiz Eduardo Magalhães, próximo à rodoviária, número 618, Conceição do Coité. Tem de tudo para sua construção, o melhor preço da região. Telefone Zap é o 075-982-75-9009. Elias, Osana, a direção agradece a preferência. Contorno Material de Construção é quem mais barato vende em toda a região. Muito bem, vamos adiantar esse moído, moído do Cuscomeu, né, compadre Zé? O compadre José de Jesus de Oliveira Simpliciano chegou por cá, vem na renda aí, obrigado, né? O compadre Zacaria, Zelinho pegou essa semana, armou lá, pegou o cara lá. Isso aí, vai. O cara para roubar lá a roça dele lá, ele botou o cara e disse, não, aqui não vai roubar mais não. Aí, ó, ele foi, só que ele deu azar, coitado, ele deu azar porque a espingarda dele tava encravada. Vamos ver como é que foi a filmagem aí, viu, Zabe? Foi, compadre Zelinho, velho. Zelinho disse, não, eu vou pegar o bandido que tá roubando meus bodes. Aí, rapaz, vamos ver como é que foi aí, ó. Vídeo fala por si só, mirando, né? Direitinho, com o olho fechado direito, o esquerdo bem no meio do bilotinho, no meio da espingarda. Agora pruma firme, e pode puxar. Isso, vixe Maria, curdia. E pode puxar. Isso, firme, e pode puxar. Isso, vixe Maria, curdiaço, rapaz, olha aí, olha. O cano da espingarda para um lado, pro outro, e tu, como é que tá, rapaz, hein? Tá surdo e doido, né, compadre Jaime? Eita, saiu pela culata, né, pai? É desse jeito aí mesmo, né? Vamos adiantar, né, compadre Jaime? Chegou o compadre Jaime, para nós adiantar o lado aqui do nosso moído. Cira no cinturão de cadeira certa, minha Mariana no salão de fora. Um dia estudei o carinho dela, adeus Mariana que eu já vou embora. Um dia estudei o carinho dela, adeus Mariana, tô indo embora. Tchau. Gaúcho de vender de quadrinho cortado, não deixa tão bonito, valeu né, pelo convite. Adeus Mariana que eu já vou embora. Um dia estudei o carinho, adeus Mariana que eu já vou embora. Vaqueiro disse ao patrão, eu não me domino mais, portanto vou tomar conta de todos os seus animais. Aí saiu aboiando e o gado berrando atrás. Aê! Ele aboiava na frente e o gado se reunia. Boi de toda qualidade, de todo lado saía, berrando e escramuçando como quem se divertia. Aê!
que ele escorria, toda lágrima que descia. O Pratão, observando, ficou com tanta alegria que convidou os amigos e festejou nesse dia. Rola, faltou água, Mário, viu, Malura? Faltou água aqui, entupiu a catarinata. Vamos lá a gente falou que a gente ia, ora logo lá, né? Entupiu aqui o pito do... Vaquejar, boi. Rapaz, boi o cara só aguenta 2 minutos, né? Saudade. Mas aí o gado entende, né, Barbério? O gado entende quando o vaqueiro velho começa a boiar, aí se arrupia tudo, aí acompanha aquele moído, e o vaqueiro velho tempo de estourar a ovelha. Saudade, tu é doido. Vamos lá ver? Vamos ver o nosso bode, a gente volta, vamos lá pro bate-papo, bora. Meus amigos que nos assistem, tudo entrando aqui no lixão. A gente olhar aqui um pouco a qualidade do tratamento do lixo, a reciclagem que é feita aqui. E a gente percebe que está, de uma certa forma, até bem cuidado, vamos dizer assim, né? Para ser um lixão, numa cidade do tamanho de Coité, mas a gente não veio aqui para elogiar, não. Isso aqui, a gente tá meio aqui para falar o que é a nossa vida, né, gente? Os destroços humanos. Passou aqui por uma reciclagem aqui, um dia desse aqui, houve uma terraplanagem aqui, as máquinas deu 1 grau aqui, melhorou um pouco. Você vê que está um pouco planeado, né? Está um pouco até que mais aqueles tumultos, aquelas serras de não está mais como estava, né? Tem um cuidado aí, tem uma máquina aí 24 horas aí fazendo essa terraplanagem aí, o pessoal que trabalha aí na reciclagem tira o grosso, né? Tira seu sustento disso aqui e também o que fica aí, os destroços, a máquina sai fazendo aí. Aqui nós estamos vendo aqui essas coisas plástico, aí é muito difícil de deteriorar, né? Esses plásticos aqui é complicado. Aqui não sei se a reciclagem pega isso aqui, mas não sei. Vou caminhando aqui um pouquinho, mostrando para vocês aqui os abúteros, tá aqui fazendo a barrigada deles, como diz o ditado, aproveitando aqui. Tudo na vida, uma coisa gera outra, né? Esse resíduo humano não, os destroços humanos que é enterrado, isso fermenta, gera aí uma bactéria aí, uns engongos, uns troços aí, esses urubus vai se fazendo as suas refeições aí com esses destroços enterrados aí, né? Resto de comida, tal e coisa assim. A coisa é assim mesmo, né, gente? Tanta civilização no mundo, mas a realidade é dura aí, né? A realidade é essa aqui que a gente tá vendo. A gente percebe um pouco de tristeza dada a gente ver dentro de um mundo tão luxuoso que está o mundo tem evoluído tanto. Olha para isso aqui, né? E a gente percebe que está muito longe de uma civilização dar conta e poder até dar fim no seu próprio resíduo, né? Mas não, quem paga com isso é a natureza, o meio ambiente sofre com isso, a cidade descarrega tudo isso aqui, tem aqueles pobres que precisam trabalhar nisso aqui. Olha isso aqui como está de abútero, o abútero, compadre urubu. Eles estão aí, a máquina está indo ali na frente e vai revirando aí, eles vão aproveitando isso aí. É como eu falei, uma ação causa uma reação e aqui é o mundo deles, né? É o mundo deles. Olha a máquina que está aqui indo ali na frente. Estou seguindo aqui só para vocês terem uma ideia. A gente gosta de estar
relatando um pouco isso, pra gente cair na real, né? Que a gente vê nossa cidade tão bonita, belas praças, belos jardins, mas na verdade tem o outro lado da moeda, né? Que a vida é assim. Na verdade não só é a nossa cidade, é o mundo que é desse jeito. Tem país aí como a Índia. Tem país aí que dá medo você ver a cidade, como é que tá, o lixo. E o Brasil até que tem um certo cuidado. Pelo menos tira de dentro da cidade, né? Justamente isso. Só para isso aí, pessoal, como é que tá. A máquina vai ali em cima, é o dia todo aí, essa máquina aí trabalhando nessa terraplanagem. E essa aqui é uma reflexão que a gente faz com a vida, né? É isso aí, vocês estão vendo aí como é que tá. Aqui tem mais amigos presentes aqui, os cães de guarda. E essa aí é destroço de empresa, de calçado, não sei. Aqui tem o pessoal que trabalha na reciclagem aí. A gente não cita nome de ninguém, não filma o rosto, para não deixar eles né, de uma forma desconfortável. Esses que estão com fardo aí não tem problema, que é funcionário público, não tem problema nenhum. Mas mesmo assim a gente faz um certo disfarce, né? Aí esses são o pessoal que trabalha aí na reciclagem, né? Tirando seu sustento, e isso é interessante. É interessante assim, é uma válvula de escape. E a gente só vai analisando e um pouco de reflexão para a vida da gente. Melhorou, viu, pessoal? Se vocês verem minha outra reportagem aqui, que eu fiz o ano passado aqui, isso aqui estava feio. Muito lixo, tumultuado, né? E aí houve uma modificação aqui, a terraplanagem, a máquina fez uma modificação legal aqui, né? E aterrou direitinho, tirou o grosso aí, e aí ficou, né? Essa aí já é coisa nova aí, tá vendo aí, ó? É isso aí, só pra gente refletir, como tá aquilo ali de urubu, ó lá, porque lá, ó, carcará, urubu, a gente chama de abútero, né? Pois é, meus amigos do Coité Cultura, é isso aí, é a nossa realidade. Olha o lixão aí, né? Tanta civilização no mundo, a cidade da gente tudo bacaninha, mas a verdade é essa aqui, ó. Mas tá de uma forma, até a gente pode entender que tá razoável, né? Muito bem, gente, é só um resumo, um bate-papo aí pra gente entender como é que é a vida. É isso aí? Coité Cultura é isso aí, a gente só mesmo refletindo a nossa vida aí, como é que é, pra gente olhar o lado que não somos nada, nós somos isso aí, nós vamos virar pó da terra e é mais ou menos uma reflexão da nossa vida. Muito bem, Coité Cultura. Pois é, a gente que tivemos aí a reportagem, não está muito velho, uns 8 meses, e estava feio aí, a gente foi lá só para conferir que houve uma modificação aí, a prefeitura mandou as máquinas lá e retiraram muito, talvez entulho, né, que estavam levando entulho de parede, essas coisas todas para aí, estava misturando muito aí, e aí fizeram a modificação, uma melhoria, só tá aí, vocês estão vendo aí que não tem. Eu tive lá até que fiquei surpreso porque não tem tanto cheiro mais, porque dá para fazer a reciclagem completa, né? O pessoal da reciclagem aí tira todo o material de ferro, alumínio, plástico, papelão, todas essas coisas aí. Essa outra parte de alimento, de resto de alimento, os urubus comem, a máquina enterra, com poucos dias já apodrece, já não, né? Então assim, esse plástico aí, acho eu que a reciclagem aproveita, né? Não é a sacola não, esse plástico vermelho aí. Então assim, melhorou, aí houve uma melhorança aí, uma melhoria aí. E a gente parabeniza aí, né, a infraestrutura da cidade, o prefeito Marcelo, que disponibilizou essas máquinas aí, foi lá, feito uma melhoria aí, né, compadre Jorge Watts, que tá vendo a gente aí, e a gente percebeu a melhoria muito grande, que a gente chegou aí, há uns 8 meses atrás aí, muito entulho, coisa de serraria, pó de madeira misturado com... Então hoje já está tendo uma separação. As pessoas que hoje estão pegando o entulho, já não, esse aí não é o local de jogar, junto com esse aí, junto com o lixo, né? Então já é uma melhoria, já até que está fazendo a coleta, por exemplo, jogou um caminhão de lixo aí vem outro, joga o entulho por cima desse caminhão de lixo.
o pessoal da coleta não vai mais tirar entulho de pedra para poder pegar o lixo que está embaixo ou fazer a reciclagem. Então fica lá, aí vai entulhando e vai, né, não vai aproveitando o que isso é para ir e fica sem poder limpar direitinho. Então aí, depois dessa melhoria, né, as máquinas fez esse negócio aí, ele ficou mais aliviado. Só tem mais mesmo o produto que sustentável, que vai ser catado quase tudo aí, e a gente percebe que aí não está mais como estava, né? Praticamente mais no chão. Aí a máquina, o pessoal que está fazendo a reciclagem aí tira, vai tirando o que é de interessante, e a máquina levando para lá e para cá. Os urubu aproveita aquilo que é da sua autoria, né, pai Jaime? Jorge Watts. Pois é isso aí, comadre Loura Santana, é isso mesmo, né? A gente acha que a vida da gente é triste, mas tem esses coitados aí que por falta de opção na vida estão aí, né, tirando seu sustento. Mas tem a notícia boa, que aí eles são cadastrados, né, pela assistência social. Tudo que aqueles que tiver com a papelada tudo direitinho, tudo recebe cesta básica, recebe aí algumas ajudas do município, que não é nada de surpreender, é até uma questão de um dever do poder público ajudar. Mas a gente sabe que tem muitos prefeitos aí que não faz isso, não se preocupa com isso, nem vê esse povo aí. Então, lá o pessoal da assistência social tem esse conhecimento de quantas famílias, né? Aqueles que vai para lá aleatório. Também quero dizer para vocês que o prefeito não tem nada a ver, a prefeitura não tem nada a ver com quem está indo para aí, né? A prefeitura ajuda, aquele que cadastra, aqueles que estão lá, vão e dizem que estão aí, cadastra a assistência social, aí a assistência social, mas a prefeitura não tem nada a ver, que aí não é funcionário de prefeitura, aí não presta serviço para a prefeitura, aí eles estão fazendo a reciclagem por conta própria, e o município ajuda com essa situação aí de ter essa ajuda aí. Então é interessante, né, Fidel? É só para isso que a gente mostra para vocês aí esse moído, né? Aí a gente... É desse jeitinho aí, Fidel, porque a gente só quer que tenha dias melhores para esse povo. É isso mesmo? Vocês estão vendo aí, muita coisa limpa, não está mais como não estava, né? Vai dando conta, tipo assim, é sustentável. Pois é, compadre Zacarias está dizendo que Parini, já passei agora por Milagre, a cidade do lixo, o lixo aqui é feio, né? Vi sacolas por todo lado aí, né? Pois é, compadre, é como estou dizendo, né? Eu não estou dizendo que Coité é diferente de outra cidade, mas a gente percebe que está tendo um certo cuidado, né? Existe também fiscalização em alguns locais. Estão vendo aí, ó, como é que está isso aí, né? Não estava assim, aí eu disse, eu vou lá dar uma olhada, né? A gente vê, né? Já melhora, já não fica muito entulho, sobrando e tal. Aí vai dando conta, é como se fosse assim, o que entra eles consomem, para poder não ir sobrando o meio ambiente e não pagar o preço, porque quem paga o preço é o meio ambiente, com essa sobra de sacola, esses negócios. Então, aí vai manter, né, mais ou menos, numa meta legal na Bahia, no Brasil e no mundo. 18 horas. Hoje eu não valho o que o gato enterra. Por quê, compadre? O que é que o senhor tem, que você está dentro desse desgosto todo, hein? Hoje eu não valho o que o gato enterra. Um homem sem dinheiro é um defunto andando. O uso do celular está acabando com o jovem. Além de crack e cocaína, vem maconha e K9. Que o cara puxa uma fumaça, fica duro nesse modo. Aí a justiça resolve liberar os traficantes para modo de trazer mais droga. Parece que isso é importante. Do jeito que a coisa vai, o Brasil não vai para adiante. É uma coisa agravante que atinge todo mundo. Enquanto não tiver lei para combater vagabundo, enquanto a noite for treva, enquanto o mar for fundo, enquanto a folha for erva, enquanto o mundo for mundo, o Brasil só vai ser grande quando for bom para todo mundo. Muito bem, compadre, muito bem. Vamos adiantando. O padre Nélio disse que o padre Nini Santana me canta umas músicas daquele jeito. Me canta umas musiquinhas bem apaixonadas para eu viver meu passado. Como é que é, compadre? Toca um negocinho bem aprumadinho, viu, filho de Deus? Não esqueça não, que eu gosto, aí eu arrochei.
madrugada a cidade dorme e eu só, muito só, pensando em você. Olho a rua da minha janela, tão deserta, sem ninguém, assim como eu. Clarão da cidade ilumina o meu rosto, mas não clareia a ternura desta solidão. Você era a estrela que brilhava em minha vida, fugiu de mim e deixou escuro o meu coração. Acorde, amor, vem pra mim me amar. Sai desta cama onde você está e vem dormir no meu corpo que está em chamas. Vista essa roupa que estou te esperando, sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim, me ama. Clarão da cidade ilumina o meu rosto, mas não clareia a ternura desta solidão. Você era a estrela que brilhava em minha vida, fugiu de mim e deixou escuro o meu coração. Acorde, amor, vem pra mim, vem me amar. Sai desta cama onde você está e vem dormir no meu corpo que está em chamas. Vista essa roupa que estou te esperando, sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim, me ama. Vista essa roupa que estou te esperando, sinta por dentro quem está te amando. Cuida um pouco de mim, me ama. É noite capital de parecendo fera. Atenção, Coité e região, uma novidade para atender a população. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu. O telefone é o 075-991-64-2977. Disco chegou. Mussu agradece a preferência. Borracharia móvel. Disco chegou. Borracharia móvel do nosso amigo Mussu para atender Coité e região. Uberaba, Uberlândia, eu deixei pra trás. Itubiá, então, não, é novidade, né? Novidade, novidade. Nunca vi falar, mas tudo na vida tem a primeira vez, né? Boa ideia de compadre Mussu aí, que está criando essa atividade e já está dizendo que está trabalhando bastante, o pessoal ligando ele igual o Coscobeu. Igual o Coscobeu. Ligou, vai a borracharia, vai onde você estiver. Vai dar certo. Ele daqui um dia ele vai ter que arrumar gente para trabalhar mais ele, porque vai dar certo. Você para um veículo, uma moto, um carro na garagem, quando amanhece o dia, amanhece. Ah, meu amigo, e agora para você achar uma borracharia de uma cidade, lá num canto da rua tem, lá não sei de onde tem, chega lá está fechado, chega lá não tem ninguém, não sei o que, agora não pode, fica na fila. E você liscou, o cabo vem, a borracharia vem atender você, vem na sua casa, vem na sua roça, vem na sua fazenda, vem no seu sítio, vai na sua responsabilidade, vai no seu egoísmo. Teve o dinheiro, discou, ele vai lá. Gostei, né, compadre? Gostei. Aqui o filho do padre Edício, o menino cantando aí, mandou lá pra gente, nós fizemos uma ediçãozinha aqui, que o vídeo, eu estou dizendo, não faça vídeo em pé, faça um vídeo deitado, para a gente preencher a tela
Eu botei uns efeitos aqui para não perder o vídeo aí, né, compadre? Filho de Paradiso lá na Fortaleza. Pedindo pra voltar, mas ainda tem a solidão que te lembra. Por isso errando a sua decisão de mudar inquilino do seu coração. E sempre vai ser eu, a medicina da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu, aquela história de amor e um ponto final. E sempre vai ser eu, e tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu. Você perdeu e sempre vai ser eu, aquela história de amor sem um ponto final. E sempre vai ser eu, e tem a chave do seu coração original. Sempre vai ser eu, sempre vai ser eu. Sofre pra cuidar dos seus filhinhos. Tem uns que não reconhecem, mas depois que eles crescem, deixa a mãe e o pai sozinho. Eu perdi minha mãezinha e fiquei na solidão, e alguém também perdeu, é triste a separação. Eu falo e sinto saudade, quem ama a mãe de verdade, dela não se esquece não. Vou lhe dar uma explicação, você vai compreender. Filho que tem pai e mãe, nunca falta o que comer. Os que vivem abandonados, não tem ninguém do seu lado, na vida não tem prazer. Desejo felicidade pra todas as mamães que tem por esse Brasil inteiro, em outros países também. Ela não tem falsidade, quem é amor de verdade, no coração de mãe tem. Mamãe, 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 é meu coração mora. Aceita
perto de mim. Não falem porque senão eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Somente eu sei a dor amarga que estou passando, enquanto eu vou minha cruz carregando. Ninguém aparece pra chorar por mim. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais do mundo. Eita, o pebrezinho do bebo tá ali, né? O que foi, Zé da Nedinha? Tengino, o nordestino brasileiro, a seca vem castigando esse sertão nordestino. Aqui chovia bastante quando eu era menino. A chuva era constante que eu vi terra criar limo. O povo vivia rindo que o que plantava colhia, ninguém comprava tomate, se dava mas não vendia. E quem trabalhava em roça nunca comprou melancia. Os pais dominavam as filhas, não deixavam ir em festa, se fosse era em alguma com uma pessoa certa. Hoje as moças estão liberadas que saem de casa e deserta. As mocinhas hoje têm pressa de curtir a sua vida, não mora pelas esquinas, por beco, por avenida, só vão se arrepender quando as mesmas engravidam. Em casa começa a briga da mãe também do pai, o homem reclama tanto que a baba da boca cai, só vai parar de brigar na hora que o neném sai. Eu me criei... Padre Jaro, filho do Coscobeiro, Jaro velho. Foi uma tarde de domingo, quando ela me apareceu, só para mim dizer adeus. Arrumou as suas malas e comprou sua passagem para onde eu não sei. Oh, 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 oh. Arrumou as suas malas, comprou sua passagem para onde eu não sei. Tu não sabe, imagine eu. E na hora da partida é de ferir a despedida, foi só para não chorar. E o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar. E o meu coração batia lentamente no meu peito, quase querendo parar. Vou fazer o meu apelo, pois é grande o desespero, fica longe de você. Agora volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama. O Padre Jário, eu acho que ela não vai voltar não, já. Será que vai, filho de Deus? Ele não vai não. Aí, Padre Jário, tá vendo? Diz que não vai voltar não. O senhor tá confiando que ela vai voltar e a sogra disse que não vai. Ela disse que não vai. Ele não vai não. Ele vai sim, vem a besta. Tá vendo? Ele não vai não. Ele vai sim, vem a besta. Vem a besta é sua amante de rapariga. Cala a boca no meu programa aqui pra não mandar você ir pros infernos de um lado, viu, comadre? A senhora tem uma boca velha de lambelhada, né? Não é obrigado também a falar desse tom. Besta. Vem a besta é sua amante de rapariga. Aí, repetindo. É, compadre Alberto, que é o moído dos infernos, né? É, pra não chorar. Diga que me ama, que o seu grande amor sou eu seu amor. Volte à nossa cama e diga que me ama, que o seu grande amor sou eu.
Rapaz, esse avião seu, esse avião peba, compadre Jaro, pro senhor não pegar numa tribulação aí, e o senhor se lascou, compadre. Não vá nessa não, esses avião, velho. Rapaz, não pegue fogo, compadre Jaro. Só para mim dizer adeus. Aqui avião peba 2764, tribulação. Atenção, senhores passageiros, né? É assim que fala. Atenção, senhores passageiros. Aqui é o compiloto avisando para vocês aí, tribulação, que nós estamos a mais de 10 mil pés. Que informação sem sentido, com loura. Para que eu quero saber que altura esse avião tá a mais de 10 mil pés, eu não vou pular dentro desse furunco. Eu quero mais do que cala a boca, né? Daí a pouco de novo. Que tudo. Atenção, senhores passageiros, aqui é o compiloto avisando que a compressão do ar aqui do ambiente, da parte externa, está a 3, 4 graus abaixo de zero. Meu amigo, eu quero que você chegue logo no aeroporto, para eu descer dentro desse negócio, né? Daí a pouco você escuta lá na frente, as pessoas, uma pessoa só, 2, 3, né? É como dizer, não adianta todo mundo rezar dentro do avião. Um começou a rezar o texto lá e uma senhora disse: meus irmãos, o avião começou a sacudir, vamos rezar que o negócio não tá bom não. Aí Miro disse: oxe, basta uma só rezar, os outros podem calar a boca e se segurar, porque se tiver de dar certo, um só segurando 10, porque se todo mundo cair mesmo. Não adianta rezar não, que tiver de ajudar, um só que está rezando, está perto do céu, Deus culta e segura esse avião, né? Eu lá quero saber, rapaz, se o avião está passando, ele pode passar rapando a grama, eu quero que ele pare, não é não, Pajaro? Compadre Jaro, o negócio é esse aí. Pessoal, tá bom, né? Vamos cantar com essa conversa e vamos fechar e nós tá aqui sexta-feira, se Deus quiser, com Coité Cultura. E é isso aí. Que tá vendo a gente aí, acompanhando também pelo nosso canal Coité Cultura. Sim. Todos vocês presentes aí virtualmente. Mais um sucesso, Bizuiê! Valeu, pessoal, até sexta-feira. Não me entregue a solidão, meu mel, porque eu preciso de você. Lembra nossa canção, nossos sonhos, enfim, de fazer-me tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o teu amor e pra sempre ser um ser só. A nossa canção, nosso sonho, enfim, de fazer-me tantas coisas sem ter você, um pedaço bom de mim. Meu mel, não diga adeus, eu tenho tanto medo de ficar sem o teu amor e pra sempre ser um ser só. É Nilson Santana ao vivo. Sim.